Olá, boa tarde, espero que estejam todos bem. Muito bom falar com vocês na terça-feira. Hoje, como eu havia prometido, resolvi fazer esse vídeo da nossa introdução ao direito internacional público. Alguns falaram que não iam conseguir ver. Na verdade, esse material também está no Genera, material descrito. E também agora um pouquinho do que a gente vai ver dentro do direito internacional público. Então, aqui nós temos uma sociedade internacional, E essa sociedade internacional é composta do quê? Então, ela é composta dos estados, das organizações internacionais intergovernamentais, dei exemplo para vocês da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, da OMC, Organização Mundial do Comércio. Aqui nós temos o indivíduo, que vem muito do nosso direito internacional dos direitos humanos. As ONGs, coloquei um exemplo para vocês do Greenpeace. E também empresas transnacionais, aqui a gente pode falar em Coca-Cola, em Pepsi, em Sony, que compõem uma sociedade internacional. Mas deixei claro para vocês o seguinte, que não é porque são pertencentes à sociedade internacional que eles vão ser sujeitos do direito internacional. Então, os sujeitos do direito internacional são apenas os estados, as organizações internacionais e os indivíduos. Esses aqui vão formar o bloco de sujeitos do direito internacional. As ONGs e as empresas transnacionais não fazem parte da sociedade internacional, mas não são sujeitos do direito internacional, certo? Eu perguntei para vocês também em relação à ordem jurídica internacional, que há uma grande diferença entre a ordem interna, aqui nesse exemplo, lógico, a gente vai usar o Brasil, de uma ordem internacional. No Brasil, por exemplo, as relações jurídicas são verticais. Por que eu digo isso? Porque tem um órgão de primeiro grau, tem um órgão de segundo grau e tem um órgão de terceiro grau. Na ordem internacional, não. As relações jurídicas são horizontais, como eu coloquei, de Estado para Estado. Aqui na ordem internacional, o poder ele é descentralizado. Por quê? Porque não há um órgão com jurisdição geral, não há. Mas o que eu quero dizer com isso? Aqui na ordem interna, eu tenho um órgão que é importante, ou vários órgãos que são importantes, e que eu tenho que cumprir isso. Na ordem internacional, não há um órgão que eu vá, no caso de uma responsabilidade internacional, de um descumprimento de uma ordem, o Estado ele não vai procurar uma ordem internacional, vamos pensar assim, um Supremo Tribunal, um Superior Tribunal de Justiça. Aqui ele vai se sujeitar ao quê? Ao tratado internacional e, inclusive, se esse Estado ratificou ou não o tratado internacional. Por isso que há uma diferença. Inclusive, eu coloquei para vocês o artigo 103 da Carta da ONU, que fala da prevalência, então, dos fundamentos, dos dispositivos da Carta da ONU. No entanto, esse mesmo artigo aqui, ele depende do quê? Do consentimento dos estados que ratificaram a Carta da ONU. Por quê? Porque eu não vou poder cobrar desse estado que, por exemplo, não tenha ratificado esse compromisso. Entende? Por quê? Porque falta a ele esse consentimento. Coloquei para vocês que vamos pensar lá na ONU, vai ser votado, vai ser colocado em pauta um assunto X. Não é que todos os estados têm que aceitar,
Mas, por exemplo, nessa organização internacional, se alguns estados não aceitarem, vai pela maioria, tá? Aqui na ordem internacional, vige a coordenação. Por quê? Porque é baseada no consentimento dos estados. São interesses recíprocos. Por quê? Estado A, Estado B querem alguma coisa, ou vários estados. A partir do quê? A partir de um tratado internacional. Então, aqui há a coordenação e há esse interesse dos estados em fazer um tratado. Aqui na ordem interna, vigora o quê? Uma subordinação. Subordinação o quê? Às leis, né? E aos poderes. Então, aqui o poder é central, ele é existente, porque nós temos que estar subordinados aqui. Primeiro, a Constituição Federal, aquela pirâmide do Kelsen, né? Daí depois nós temos as emendas constitucionais e as leis. Quer dizer, nós temos que cumprir isso daqui pela subordinação. Nós nos subordinamos a essas leis. Aqui no cenário internacional, não. Aqui é uma coordenação, porque, como eu falei para você, Estado A com Estado B querem um propósito comum. Então, é uma vontade comum deles, aí sim eles vão fazer lá o seu tratado internacional. Eles não se subordinam a nada que eles não consintam, tá? Então, eles não têm como, eu vou assinar porque eu sou obrigada a assinar. Não, diferente da ordem interna. Eu sou obrigada como cidadã a cumprir a Constituição, a cumprir as leis. Se eu não cumprir, eu posso ter alguma sanção. Aqui não. Aqui essas leis, elas são obrigatórias de cumprimento, no entanto, a partir do consentimento do Estado. E se o Estado consente e não cumpre, o que acontece? Ele possui sanções, como eu falei, inclusive, encontra-se no artigo 41 e 42 da Carta da ONU, aquelas várias, né, questões econômicas, aqueles embargos que eu falei para vocês pelo Conselho de Segurança da ONU. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter muito claramente a diferença, então, portanto, da ordem interna ou doméstica com a ordem internacional.